Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta videoaula do segundo módulo de matemática. Nessa videoaula vamos iniciar os nossos estudos de um tipo específico de função, a função polinomial do primeiro grau, ou mais conhecida como função afim. Vejamos então a definição de função afim. Chama-se função polinomial do primeiro grau, ou função afim, qualquer função f de R em R, dada por uma lei da forma f de x igual a vezes x mais b, em que a e b são números reais dados e a tem que ser diferente de zero. O que essa definição nos informa, pessoal, é que para ser uma função afim, ela deve ter essa característica, uma constante a multiplicada pela variável x, como vocês estão vendo aqui nessa parte aqui da definição da função. E também observem que o expoente dessa variável x sempre vai ser igual a 1, tá? Quando a gente, inclusive, não apresenta aqui um expoente para essa variável, porque a gente subtende que aqui o expoente é 1. E aí pode ter um número que vai ser somado a essa expressão, que a gente está simbolizando aqui pela letra b. E aí, no caso, pode acontecer que o b seja igual a zero, seja um número negativo ou positivo. Não tem problema. Agora, o problema é se o meu a for igual a zero. Se meu a for igual a zero nessa expressão, isso aqui vai deixar de ser uma função do primeiro grau. Vejamos então agora alguns exemplos desse tipo de função. Aqui podemos observar vários tipos de exemplos de função afim. É sempre importante que você saiba identificar as características dessa função em situações futuras. Observe, por exemplo, nessa situação que em todas as funções aqui representadas, a variável x aparece com seu expoente sempre igual a 1. Lembrando que, novamente, que se não há nenhum expoente sobre a variável, é porque ele é igual a 1. Sendo assim, nesse primeiro exemplo, podemos observar que o valor de a dessa função vai ser igual a 5, né? Que é este número que multiplica a variável x, representa o valor de a. E o b, que no caso é o termo constante, é no menos 3 nesse caso aqui. Nesse segundo exemplo, nós temos que o a é igual a menos 2 e b é igual a menos 7. Neste terceiro exemplo, nós temos que o a será igual a 1/3. Observem que aqui é como se eu tivesse multiplicando a minha variável x. Então, nesse caso, a fração aqui vai ser 1/3. E o valor de b vai ser o 2/5, que é o termo constante que aparece na nossa função. Aqui, nós temos uma função onde o valor de a é igual a menos 1, devido ao fato que aqui tem um sinal negativo, e como não tem, novamente, um número aqui, é porque subtende que seja 1. E o b aqui, como não aparece, é porque ele é igual a zero. Agora, muito cuidado aqui nesse exemplo, pessoal, pois aqui, no caso, o valor de a é igual a 3 e o valor de b é igual a menos 2. Lembrem-se lá da fórmula, né, ou da definição de função afim. O valor de a é aquele que multiplica a variável x e o b é aquele valor que vai somar ou subtrair aqui na função que não está acompanhado de x. Nesse caso, então, aqui neste exemplo, eu só inverti a posição da variável x, né, apresentando ela na segunda parcela, mas aqui para a gente definir qual é o valor de a, a gente observou justamente qual era o valor que multiplicava a variável x, e que nesse caso só cabia o número 3 aqui. O b, que é o caso nosso aqui, vai ser um termo constante, então ele vai ser igual ao menos 2 aqui, porque ele não está multiplicando a variável x. Vejamos agora um caso particular das funções afim. Nesse caso, temos a função linear que recebe essa denominação quando b for igual a zero. E aí a nossa expressão da função resulta apenas em f de x igual a vezes x. Nesses exemplos, temos casos de função afim. Vejam que na alternativa A, temos que o valor da constante a, aqui nesse caso, é 3, e da constante b vai ser igual a zero. Aqui nós temos também uma situação em que o valor de a é igual a menos 4 e b igual a zero. E por último, na alternativa C, nós temos que o a é igual a 1 e b igual a zero. Então essa é a característica da função linear. Sempre o b dela
tem que ser igual a zero. Agora, nessa situação, temos um tipo de função, mas ela não necessariamente é um tipo de função afim. A função constante pode ser observada a partir da função afim, quando a constante a for igual a zero. Dessa forma, na lei da função y igual a x mais b, se eu fizer a igual a zero, teremos então y igual a zero vezes x mais b, e que, portanto, como zero vezes qualquer valor é zero, então resulta em y igual a b. Portanto, essa é a característica de uma função constante. Vejam que ela não é uma função afim, pois para que ela fosse uma função dessa forma, o valor da constante a na expressão y igual a x mais b teria que ser diferente de zero. Aqui nesses exemplos, observe que a variável x ela não aparece na expressão, que, portanto, tornam-se uma função constante aqui. Nesse caso aqui da alternativa A, temos que o A vai ser igual a zero e B vai ser igual a 5. No caso da alternativa B, da mesma forma, o nosso A é zero e o nosso B é o valor dado ali, que é 3/4. Na última alternativa, A vai ser igual a zero e B igual a menos 2. Bom, pessoal, aqui eu selecionei um exemplo que ajudará vocês a resolver alguns exercícios dessa videoaula. O problema aqui proposto é o seguinte: obtenha a equação da reta que passa pelos pontos P, que é dado pelas coordenadas menos 1 e 3, e o ponto Q, que tem as coordenadas 1 e 1. Bom, se esses pontos pertencem a uma reta que passa por essas coordenadas, isso significa que esses pontos pertencem a uma função afim. Toda função afim ela é representada no plano cartesiano por meio de uma reta. Isso a gente vai ver nas próximas videoaulas. Dessa forma, se eu tenho esse ponto P que pertence à reta, podemos então escrever o seguinte: a nossa função é y igual a x mais b, ou que a gente poderia também escrever como f de x igual a vezes x mais b. Bom, esse ponto P de coordenadas menos 1 e 3, ao substituir aqui na lei da função, a gente teria então o seguinte: a vezes menos 1, que é o valor de x, mais b, tem que resultar no y desse ponto, que é o 3. Então, nós vamos ter a expressão menos a mais b igual a 3. Da mesma forma, o ponto Q, se ele pertence à reta dessa função, a gente pode escrever então que a vezes 1, que é o valor de x, mais b tem que ser igual ao valor de y do ponto, né, que é o número 1 ali. Então, nesse caso, nós vamos ter a vezes 1 resulta em a, mais b igual a 1. Então, vejam que aqui, com esses dois pontos, a gente monta aqui agora um sistema com duas equações e duas variáveis. Como eu já mostrei para vocês numa videoaula gravada, esse sistema aqui ele pode ser resolvido pelo método de adição ou substituição. Se vocês observarem atentamente aqui esse sistema, observarão que o método mais fácil para ser aplicado aqui é da adição, porque ao somar aqui as duas equações, a variável menos a que está aqui à esquerda do sinal de igualdade será cancelada, porque aqui é menos a e aqui eu tenho a. Vai resultar então numa equação que só tem a variável b no final. Olha só, b mais b resulta em 2b e 3 mais 1 resulta em 4. Dessa forma, se 2 vezes b é igual a 4, então significa que b é igual a 4 sobre 2 e b é igual a 2, então. Falta a gente agora determinar o valor de a. A gente pode substituir o valor de b aqui em qualquer uma dessas duas equações. Nesse caso, eu vou substituir na segunda mesmo. Então, a gente vai ter a mais b igual a 1, ou seja, a mais b que vale 2, que é igual a 1. Isolando nossa variável a, nós teremos então o seguinte: a vai ser igual a 1 menos 2, a vai ser igual a menos 1. Bom, se f de x
é igual a A vezes x mais b, então aqui a gente só tem que substituir os valores de A e de B na função. Nós temos então aqui que o A é menos 1, então vai ficar menos x, mais o valor de B, que é 2. Então essa é a equação da reta que passa pelos dois pontos destacados. Agora, nesse exemplo, nós temos outra situação, mas com resolução semelhante ao exemplo anterior. Devemos determinar aqui, no caso, a lei da função que está representada no gráfico abaixo. Para isso, a gente deve observar quais são as coordenadas dos pontos que estão destacados aqui. E mais outra coisa, como eu já disse anteriormente, toda reta representada no plano cartesiano é o gráfico de uma função afim. Logo, essa reta aqui só pode pertencer também a uma função afim que tem uma expressão dada por a vezes x mais b. Bom, nesse caso aqui, o ponto A ele tem as coordenadas dadas por menos 2 e 2. Observem que aqui a projeção do A no eixo x se dá no valor igual a menos 2 e a projeção dele no eixo y se dá no valor igual a 2. Por sua vez, o ponto B tem as coordenadas 4 para x e menos 1 para y. É só observar aqui, ó, o B tem a projeção aqui no eixo x igual a 4 e no eixo y igual ao menos 1. Então, nós usaremos esses dois pontos com essas coordenadas para achar quais são os valores de A e B para determinar, então, a equação dessa reta. Então, bora ver como é que vai ficar isso. Bom, pessoal, como observamos anteriormente no gráfico, o ponto A tem as coordenadas menos 2 e 2, e o ponto B tem as coordenadas 4 e menos 1. Além disso, como o gráfico era uma reta, isso quer dizer, então, que essa reta representa uma função afim, que ela é escrita da forma ax mais b. A diferença desse exemplo para o anterior é que lá no exemplo anterior, eu já dei as coordenadas dos pontos para que vocês apenas descobrissem qual era a lei da função. Nesse caso aqui, vocês ainda tinham que descobrir quais eram as coordenadas dos pontos A e B, destacados aí no gráfico, para depois determinar qual que é a lei da função. Mas como vocês vão observar aqui, o processo vai ser o mesmo. Uma vez que se o ponto A pertence ao gráfico da função, ou seja, se eu substituir as coordenadas desse ponto aqui nessa expressão, a gente vai ter a seguinte equação. A vezes o valor de x, que nesse caso é menos 2, mais b tem que ser igual ao y desse ponto, que no caso vale 2. Então aqui nós teremos a vezes menos 2 resulta em menos 2a, mais b igual a 2. Agora, por fim, se o ponto B também pertence lá ao gráfico da função, é que ao substituir então as coordenadas desse ponto na lei da função, a gente vai ter o seguinte: a vezes o valor de x, que é 4, mais b tem que resultar no y desse ponto, que é menos 1. Então, nós teremos aqui no caso 4a mais b igual a menos 1. É um sistema de duas equações, duas variáveis, e que a gente vai resolver pelo método da adição aqui nesse caso. Observe que se eu somar aqui as duas equações, não vai anular nenhuma das variáveis. Mas se eu multiplicar aqui a primeira equação por menos 1, isso daqui vai fazer com que o meu sistema passe a ser resolvido agora facilmente pelo método de adição. Observe que ao multiplicar toda a minha primeira equação aqui por menos 1, vamos obter o seguinte: menos 2a vezes menos 1 resulta em 2a, mais b vezes menos 1 fica menos b, e 2 vezes menos 1 resulta em menos 2. A segunda equação a gente só vai repetir, porque a gente não multiplicou ela por nenhum valor. Então aqui, realizando a soma dessas duas funções, ou dessas duas equações, nós vamos obter o seguinte: o menos b mais b cancela, 2a mais 4a resulta em 6a, que é igual a menos 2 com menos 1, menos 3. Então, o meu a é igual a menos 3 dividido por 6, né, porque eu passo para cá multiplicando. Aqui eu tenho uma fração que ainda dá para reduzir, porque eles dois dá para ser divididos por 3 ao mesmo tempo. Então, meu a vai ser igual
a menos 1 sobre 2, ou 0,5, né? No caso, se eu fosse trabalhar com números decimais. Bom, ao substituir então esse valor de A em qualquer uma dessas equações, a gente vai determinar então o valor de B para essa função. Eu vou pegar então aqui nesse caso a segunda equação, que é 4A mais B igual a menos 1. Vou substituir então meu A aqui pelo valor que a gente encontrou, que é menos 1 sobre 2, mais B, que é igual a menos 1. Bom, primeiro vamos multiplicar isso aqui. 4 vezes menos meio fica menos 4 sobre 2, mais B, que é igual a menos 1. Aqui eu posso dividir, vai resultar em menos 2, mais B, que é igual a menos 1. Então, isolando o nosso B, nós teremos B igual a menos 1 mais 2, o que resulta em B igual a 1. Então, a nossa função, que é do tipo A vezes x mais B, vai resultar na seguinte expressão. O nosso A é menos meio, então vamos escrever menos meio que multiplica x, mais o valor de B, que vale 1. Aqui ainda pode escrever da seguinte forma, ó, igual a menos x sobre 2 mais 1. É como se eu multiplicasse esse meio por esse x aqui, onde abaixo dele só tem o número 1, e que vai resultar nessa função aqui. Então aqui é só para ilustrar para vocês que pode ter essas duas formas de escrever essa função. Bom, pessoal, então é isso que tínhamos aqui para essa videoaula. Esses são os exercícios sobre o tema apresentado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo via WhatsApp ou na nossa sala virtual no Classroom. Bons estudos e até a próxima videoaula.